Os conjuntos numéricos são a base de muitos conceitos matemáticos, dos naturais aos irracionais, todos têm as suas peculiaridades. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Bem-vindos ao meu canal, aqui você encontrará conteúdos didáticos e divertidos sobre a matemática. Os conjuntos numéricos têm uma importância significativa na sociedade, desempenhando um papel fundamental em várias áreas e aspectos da nossa vida cotidiana, tais como em economias e finanças, onde os conjuntos numéricos são essenciais para facilitar os cálculos financeiros, desde controle de gastos pessoais até análises complexas em bancos e instituições financeiras. Nas áreas das ciências exatas e tecnologia, para modelar fenômenos naturais, processar dados e desenvolver algoritmos e sistemas. Em estatísticas e pesquisa, a análise de dados por meio de conjuntos numéricos é fundamental para a tomada de decisões em políticas públicas, pesquisas de mercado e estudos sociais. E em muitas outras áreas. Por isso é muito importante entender as características de cada conjunto numérico para podermos usá-los de forma certa. Então vamos começar falando dos conjuntos dos números naturais. Os conjuntos dos números naturais são os conjuntos numéricos que representam os números inteiros positivos, começando a partir do 1 e continuamente indefinidamente. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. São representados por esse símbolo e são utilizados para contar objetos ou representar quantidades sem frações ou números decimais. Já o conjunto dos números inteiros são os conjuntos que incluem os números positivos, os negativos e o zero. Não têm casas decimais ou frações e são representados por esse símbolo. Os números são usados em várias situações, como contagem de números, somas e subtrações. Números inteiros negativos e positivos diferem em seus valores e localizações na reta numérica. Os números inteiros positivos são maiores que zero e estão localizados à direita de zero na reta numérica, por exemplo, 1, 2, 3 e assim por diante. Já os números inteiros negativos são menores que zero e estão localizados à esquerda da reta, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Para os números inteiros positivos e inteiros negativos, podemos dizer que os números inteiros positivos são maiores que os inteiros negativos. Por exemplo, mais 5 é maior que menos 5. Em termos de representação, podemos colocar um sinal de mais na frente dos inteiros positivos e um sinal de menos ao lado dos inteiros negativos. O conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser expressos na forma de fração, ou seja, com uma divisão de dois números inteiros, numerador e denominador. Eles são representados por esse símbolo. O conjunto também inclui os números inteiros, pois eles podem ser representados de forma de fração, com denominador igual a 1. A representação de um número racional na forma de fração é da seguinte maneira: A sobre B, onde A é o numerador e B é o denominador. O numerador pode ser qualquer número inteiro e o denominador deve ser sempre diferente de zero. Observe que os números racionais podem ser positivos ou negativos e também podem ser inteiros, quando o denominador for igual a 1. Essa representação como fração é muito útil para realizar operações matemáticas com esses números, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Até agora nós vimos as características dos números naturais, inteiros e racionais. Agora vamos ver um pouco sobre os números irracionais, que é um conjunto de números que não podem ser expressos como forma de fração, e eles são representados por esse símbolo. Os números irracionais têm infinitas casas decimais não periódicas, por exemplo, o número π, raiz de 2, o raiz de 3 e outros números. Dando tudo isso, nós vamos ter o conjunto dos números reais, que nada mais é que um conjunto que engloba todos os conjuntos que vimos até agora. Ela vai abranger todos os números possíveis, tanto os positivos como os negativos, e é representado por esse símbolo. E nós ainda temos mais um conjunto, o conjunto dos números imaginários. Ele é denotado por esse símbolo e consiste em todos os números de forma BI, onde B é um número real e I é uma unidade imaginária. Por exemplo, números imaginários 2i, 3i, 5i, entre outros. Esses números são fundamentais em matemática e têm aplicações em várias áreas da ciência e engenharia. O número imaginário é um número que, quando elevado ao quadrado, tem um resultado negativo. Em outras palavras, os números imaginários são definidos como raiz quadrada de números negativos e não têm valor tangível, ou seja, esses números não podem ser quantificados na reta numérica. E para finalizar, eu vou falar um pouco sobre as 4 operações básicas que existem nos conjuntos numéricos. Nós temos outros, mas essas são as mais básicas. Mas antes de você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, pois assim toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ser notificado.
A adição é a operação matemática fundamental que combina um, dois ou mais números para obter um único resultado. A subtração consiste em retirar uma quantidade de outra. Na subtração, o número que é retirado é chamado de subtraindo, o número de onde é retirado é chamado de diminuindo e o resultado é chamado de diferença. A multiplicação é uma operação de repetições de adições sucessivas que consiste em combinar dois ou mais números para obter um produto. A divisão é uma operação matemática que representa a partilha ou distribuição equalitária de uma quantidade em grupos iguais. Ela é a inversa da multiplicação. Na divisão, um número é dividido por outro e o resultado é chamado de quociente.